Fala aí, pessoal, essa semana iniciou a primeira turma da minha mentoria, as aulas iniciaram ontem, os 2 primeiros módulos. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que tem aluno meu assistindo esse vídeo aqui e até gostaria de agradecer eles publicamente. Obviamente eu já agradeci demais eles ontem e durante a semana passada também, mas eu quero agradecer de forma pública, porque se não fosse eles, esse meu sonho não estaria sendo realizado. E eu gostaria também até de falar que o número de inscrições que eu tive para a mentoria foi muito superior do que eu imaginava. Foi cerca de 5 a 6 vezes do número que eu tinha previsto para a inscrição. Fiquei muito feliz. E até por isso mesmo que eu encerrei as inscrições um pouco antes do que eu tinha determinado, porque eu precisava que não podia ter tanto aluno assim a ponto de eu não conseguir atender todo mundo. Então por isso que eu até encerrei antes as vagas para poder agora atender a todos com a qualidade que eu sempre atendi vocês aqui e agora de uma maneira muito mais individual. E também, se você não teve condição de participar da primeira turma e tem interesse, eu vou abrir vaga para a segunda turma lá para meados de outubro. Eu ainda não tenho certeza, mas certamente será esse ano. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever, fazer uma pré-inscrição para a segunda turma, que você vai ser avisado quando eu for abrir, tá bom? Mas agora vamos para o assunto desse vídeo. Como eu tenho falado para vocês, já tenho falado bastante, falei na semana passada, tenho falado bastante, todos os fundos começaram a fazer emissão exatamente porque uma das principais condições para o fundo fazer emissão é que a cota do mercado fique acima do valor patrimonial. E com essa valorização que a gente teve recentemente do IFIX, acabou que todos os fundos estão começando a fazer emissão. E o BTLG, no fim de semana, até que engraçado, eles lançaram o prospecto no fim de semana sobre a emissão que eles estão pretendendo fazer. E é essa que a gente vai analisar, até porque eu sou cotista do BTLG, como vocês sabem, eu tenho ele na minha carteira do canal. Não é um fundo, não é um dos fundos melhores de logística que eu considero, mas eu incluí ele na carteira do canal por causa do preço. Como quem segue e assiste os vídeos da carteira do canal, eu explico isso, e porque também os imóveis são de muita qualidade e aliado a um baixo preço, deixou muito atrativo para incluir ele na carteira. Mas vocês vão ver pela análise do prospecto o quanto que o BTLG ele ainda deve de informação para os cotistas. Mas sem mais delongas, bora para a análise do prospecto. Então vamos lá, pessoal, prospecto definitivo que saiu no dia 4, se eu não me engano, foi no fim de semana, da 4 ao dia 5. O volume de captação que o BTLG está pretendendo com essa emissão é de 600 milhões. Se a gente avaliar, vamos pegar quanto que está o PL do fundo. Se vocês observarem aqui, o PL dele está em 2,1 bilhão. Então se ele está fazendo uma captação de 600 milhões, é por volta de 20 a 30% que ele quer aumentar o patrimônio. Mas vamos voltar lá para o prospecto. Bom, então, não se assustem, pessoal. Isso aqui é até importante eu falar para vocês, para quando vocês estiverem analisando o prospecto de emissão. Veja só, tem 188 páginas. É um pouco assustador se a gente observar aqui, né? Tem 188 páginas, como vocês podem ver aqui. Mas o que interessa são no máximo 10 páginas que vocês têm que ficar atento, porque eles colocam muita informação que para o cotista em si não interessa muito. Tem um regulamento aqui que vocês podem observar em outro ponto, mas é exatamente por isso que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, eu já até deixei marcado aqui. As cotas serão objeto de distribuição pública, ou seja, é uma emissão pública. O que isso significa? Lembra, pessoal, eu sempre gosto de repetir. A emissão, existem dois tipos de emissão restrita e emissão pública. Quando a gente está falando de uma emissão restrita, somente cotistas e investidores profissionais podem participar, não pode ter negociação de cotas. No caso da distribuição da oferta pública, sim, os cotistas podem participar e podem vender os seus direitos para quem não é cotista durante o período de negociação. Então, é uma distribuição pública. Então, quem for cotista do BTLG e não quiser participar, vai poder vender, ou quiser aumentar a participação, vai poder comprar direitos daqueles que não querem daqueles que querem vender. Bom, aqui a gente começa na parte mais importante da análise. O preço unitário da colocação das cotas é de 98,21. E aí, olha só, pessoal, se a gente pegar lá no Estados Invest, olha só quanto está o valor patrimonial, 98,22. Então, é aquilo que eu falei no início, o BTLG esperou a cota bater o valor patrimonial para fazer a emissão, como vocês podem ver aqui como vocês podem ver, está 98,22. E a emissão está saindo a 98,21, 1 centavo, está sendo lançada no valor patrimonial. Então, ok, esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. O segundo ponto,
Tá abaixo do valor de mercado? Se a gente observar lá no Estados Invest, ela fechou na última sexta-feira, se eu não me engano, ela fechou a 106,13, ou seja, ela está abaixo do valor de mercado. Então, mais uma condição ok. Bom, o problema está aqui, pessoal, é no custo. A gente tem mais uma emissão onde o custo está muito alto mesmo. Eu vou mostrar para vocês mais para baixo o detalhamento desse custo, mas está por volta de quase 3% de custo, que é um custo exageradamente alto. A gente teve HGRU, embora o HGRU ele seja um excelente fundo, também alta, MXRF alta, os únicos que foram muito tranquilos, o PVBI, que quase não teve custo, a LZR, um baixo custo. Eu ainda não sei o porquê que as administradoras continuam insistindo com esses custos altos. Talvez seja até culpa nossa como investidor não cobrar isso, não encher de e-mail a caixa postal deles, fazer mais os cotistas mandarem mensagem, porque eles não estão nem aí, eles estão entubando cota, entubando taxa, e até porque eu acho que também é um ponto que, como a gente estava muito tempo sem emissão, então dá a impressão que até as pessoas têm muito investidor novo de quando começaram dos últimos emissões para as de agora, o número de cotistas aumentou muito, o número de investidores em fundos imobiliários aumentou muito. Então tem muito investidor novo que acredita que a emissão é um momento de você comprar a cota mais barata, e de fato é. Então eles entubam custo como se não tivesse problema. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então aqui já começa o primeiro ponto furado do BTLG, e já eu vou mostrar que ainda tem um agravante. Então, se a gente for avaliar aqui, o preço final da cota vai ficar em R$101, ainda está abaixo do valor de mercado, que está por volta de 106. E ainda, pessoal, eu considero um valor extremamente atrativo para o BTLG. Então, como eu falei para vocês aqui, o valor de captação é de 600 milhões de reais. Aqui, pessoal, a destinação dos recursos, que é um ponto muito importante quando vocês estão avaliando o prospecto de emissão, precisa estar falando qual é o destino dos recursos. Então eles colocam aqui, ó, que a aquisição de empreendimentos imobiliários primordialmente prontos e construídos, ou seja, eles não vão comprar nada em construção, eles querem imóveis prontos e concluídos, expansão dos ativos imobiliários do fundo, ou seja, melhorar o que já tem, e otimizar a estrutura de capital do fundo, ou seja, pagar a dívida. Então aqui eles até colocam aqui que tá mais detalhado na seção 15, que a gente vai ver mas se tá de fato detalhado isso. E aí, pessoal, olha como, assim, eu tô passando rápido, mas só para vocês verem como tem muita coisa que pra gente cotista não interessa. Olha, já tô passando aqui e já eu vou entrar em outro assunto, mas vejam, é muita página. Para quem é cotista não tem tanto interesse assim. De vez em quando é bom ler, tá? Mas tem muita informação que vocês não precisam ficar lendo, senão são 118 páginas, é quase um livro. Bom, entramos no cronograma da emissão, que aqui sim é um ponto importante. Então, olha só, como eu falei para vocês, foi divulgado o prospecto da emissão no dia 4, que foi sexta-feira, mas foi anunciado no domingo, dia 5. Então, pessoal, para quem é cotista, a data de corte, ou seja, a data com, para quem for cotista poder participar, precisa ter cotas do fundo até o dia 9/8. Então, ou seja, amanhã, é isso mesmo, amanhã? Isso mesmo, amanhã quem for cotista do fundo precisa ter cotas do BTLG até o final do dia de amanhã para poder participar. E o início da negociação vai ser no dia 11/8, e o final do período, né, de negociação vai ser dia 22, ou seja, é aquele período em que os cotistas podem exercer o direito, vender os direitos e comprar mais direitos se tiver interesse. E a data da liquidação da oferta, ou seja, se você participar e por exemplo, se você tiver 100 direitos e exercer os 100, você vai precisar ter o dinheiro dessas 100 cotas no dia 25/8, que vai ser o dia da liquidação. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa diferente nessa emissão aqui. Não tá faltando alguma coisa? Já eu vou falar, mas eu quero que vocês vão pensando aí, se vocês já adivinham o que tá faltando aqui, que vocês viram nos outros eventos, nas outras emissões. Então aqui, pessoal, antes de eu responder aquela pergunta,
o fator de proporção vai ser de 28%. Então foi o que eu falei para vocês lá, que o fundo está com 2,1 de patrimônio, vai aumentar 600 milhões, vai dar por volta de 30%, que é o fator de proporção. Então vocês têm, quem for cotista, se for você tiver 100 cotas do BTLG, você vai receber 28 direitos de subscrição para poder exercer ou não os seus direitos. E aqui, pessoal, olha só que interessante, que eu acho que quem já me segue aqui já deve ter percebido. Não haverá abertura de prazo para exercício de direito de subscrição de sobras ou montante adicional pelos cotistas que exercerem o direito de preferência. Ou seja, pessoal, é um evento que não vai ter sobra. Então, se você recebeu 50 direitos e quer ter mais, e para 100, você não pode esperar o período de sobras porque não vai ter. Então você vai ter que comprar de quem estiver vendendo. Então fiquem espertos nisso. Se você tiver interesse em exercer um direito maior do que o que você recebeu, a única maneira vai ser comprando direitos no mercado, tá bom? Aqui é um ponto muito importante, pessoal. Eu até grifei aqui, porque eles colocam aqui os cenários, eles até falam que se for a situação normal, que é o cenário 2, você vai ter vocês vão ser diluídos, quem for cotista, e não participar, em 22%. Esse ponto aqui é muito importante, pessoal, porque isso aqui traz uma certa... Até vou voltar para mim aqui. Isso aqui traz uma certa... É comportamental essa frase, porque induz o cotista a participar achando que ele vai ser diluído. Pessoal, quem assistiu o último vídeo, esse vídeo aqui, onde eu falei no final dele sobre a questão de diluição, vocês vão ver que quando o fundo faz emissão no valor patrimonial ou acima do valor patrimonial, o cotista não é diluído. Ele só é diluído quando a emissão fica abaixo do valor patrimonial. Então, pessoal, isso é muito importante. Se você não quiser participar dessa emissão e como ela está sendo feita no valor patrimonial, você não vai ser diluído. Pode ficar tranquilo, você vai manter o seu patrimônio no fundo, até porque ele vai crescer, ele vai comprar novos imóveis, gerar mais renda, então você não vai ser diluído. O valor patrimonial que você tinha antes da emissão é exatamente o mesmo que você vai ter depois da emissão. Então fiquem tranquilos aqui, eles colocam isso aqui exatamente para quem tá lendo e não conhece, não entende, vai achar, puta, eu preciso participar, porque senão eu vou ser diluído. Então fiquem espertos com isso, tá? Bom, pessoal, chegamos num ponto aqui na análise do prospecto que é de fato que começa os problemas com essa emissão, que é o custo. Eles colocam aqui o demonstrativo. Vejam só, pessoal, o custo da emissão, que dá aqueles quase 3% do valor, de 2,90, olha só, 2,79, ou seja, quase total do custo é taxa de comissionamento, ou seja, comissão. E olha só, o BTLG, ele é um fundo gerido pelo BTG e administrado pela BTG, ou seja, está tudo em casa. Por que esse custo alto e principalmente comissão? É o fundo querendo ganhar do cotista. Porque se ele está gerindo e ele administra, por que fazer um custo tão alto, já que está tudo em casa? Claro, se fosse uma outra gestora, uma administradora com uma gestora diferente, que tivesse outros custos, que não tivesse sobre o seu guarda-chuva, até a gente poderia entender. Mas nesse caso aqui, é uma emissão dentro de casa. É a mesma gestora e a mesma administradora. Não tem sentido o porquê ter uma taxa como essa. Por isso que eu falo, pessoal, quem é cotista, eu vou fazer isso, mandem e-mail para a gestora e para a administradora, porque não tem sentido uma cota tão alta assim. Bom, pessoal, então continuando, a gente já passou pela emissão em si, mas eu quero mostrar aquele anexo 5 que fala sobre o pipeline, a destinação dos recursos. Mas vejam só, pessoal, como o prospecto ele é grande, tá vendo? Ele tá mostrando aqui 79 de 188 páginas, mas aqui tem toda a parte do regulamento do fundo, que não precisa, ó, isso daqui vocês vão encontrar lá no site, então não se preocupe com esse tamanho. É por isso que eu estou trazendo para vocês o que é mais importante, mas vamos lá para o anexo 5. Bom, chegamos no anexo 5, que é o estudo de viabilidade da emissão. Então aqui, pessoal, eles fazem um fruzoê, um frufru aqui, tem objetivo, disclaimer. Aí aqui, pessoal, vocês vejam que eles fizeram um overview do fundo aqui, eles colocaram aquisição de ativos Prime, aumento do FFO, do fluxo de caixa operacional. Pessoal, olha só, assim, é o mínimo que eles teriam que fazer, né? Se a gente for pensar que é o do prospecto da emissão,
Eles só colocam informações boas. A gente chama isso de um viés de comportamental que eles atingem em quem está lendo, que é o viés de framing, que é o viés que você só vai ver aquilo que o fundo ou a empresa está colocando de bom. E por isso que eu não gosto de participar de IPO, porque o IPO você não tem o histórico da empresa, você não tem o histórico do fundo e você se baseia pelo prospecto. E no prospecto vai ter sempre as coisas boas. Por isso que é importante vocês avaliarem, porque nesse caso do BTLG, vamos voltar lá. Tá, aumento do fluxo de caixa. Legal, que bom que vai ter um aumento do fluxo de caixa operacional. Se não tivesse aumento, aí que não ia ter sentido, né? Então eles colocam aqui, ó, veja só, oportunidade, rentabilidade, teses, destaques, falam do cenário macro. Aqui, pessoal, veja só, falam de FII, CDI. É isso que me deixou bem com o pé atrás nesse prospecto, porque não tem muita informação prática, tem só informações que todo mundo conhece, quem investe está falando de e-commerce, os principais vetores do crescimento setorial, aqui falando do histórico do BTLG, fala do trabalho do fundo nos últimos 12 meses, legal, bacana, tem lá o portfólio atual, que todo relatório tem, aí vejam só, localização, aí mercado de capitais, assim, crescimento do número de cotistas, sim, o yield do fundo, retorno sobre benchmarks, ele coloca aqui que o BTLG está retornando sobre fundos de log, eu queria ver, ele até coloca aqui, considera fundos logísticos com PVP acima de 90, patrimônio acima de 1 bi, eu queria ver que estudo que eles não têm base nenhuma para mostrar esse estudo, assim como eles colocam aqui indicadores, eles colocam até comparação com outros fundos, fundo 2, PL de 4,9 bi, provavelmente esse fundo aqui é o HGLG, e aí ele está sendo negociado a 1,09. Esse dividend yield de 7,9 não é verdade. Então é muito. Por isso que eu estou falando, é o viés de framing aqui, eles tentando pegar você com alguma informação que não tem comprovação nenhuma, não mostram como. Eles até colocam aqui bem na letra pequenininha aqui, ó, esses dados podem não retratar fielmente a realidade no mercado no qual o fundo atua. Tá de sacanagem, né? Então, aqui, de fato, era o único slide que precisava ser completo e não é. Eles colocam aqui, ó, que o pipeline do fundo, ou seja, os imóveis que eles querem comprar, são AA, majoritariamente São Paulo, com rentabilidade acima de 2 dígitos. São mais 8 ativos, ABL de 800 mil metros quadrados, cap rate de 9 a 10, ok, um cap rate bem interessante. ABL 52% em São Paulo e o valor de mercado de 2,5 bi. Mas que imóveis são? Por isso que eu falo, se vocês pegarem até no vídeo que eu falei sobre o HGLG e mostrei os imóveis que eles estavam querendo comprar, e até no próprio prospecto, deixa eu voltar aqui para mim, no próprio prospecto do HGLG, a diferença que eles mostram quais são os imóveis que eles querem comprar, localização deles. Por isso que eu falei para vocês que por mais que eu seja cotista do BTLG, vocês conseguem observar o quanto que falta de informação. Então fiquem atentos, na verdade assim, já até acabou o que eu queria mostrar para vocês, fiquem atentos, ainda assim o BTLG é um bom fundo por causa do preço e os imóveis são muito bons, e aí então eu vou pela lógica, se eles seguirem a mesma característica dos imóveis atuais, os imóveis que eles forem comprar, devem ser imóveis ok, imóveis bons, eles até colocam que são imóveis AAA, então quanto a isso, talvez a gente não tenha problema quem é cotista, mas precisava de informação, como eu sempre falo para vocês, investir em fundo imobiliário, você tem que confiar na gestão, porque você está entregando o seu dinheiro na mão dele para ele comprar os imóveis e gerir os imóveis por você. Então você precisa confiar. E o BTG, ele cada vez mais mostra que falta transparência, falta informação. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Então o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado e aquele abraço!